Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Do namoro ao divórcio, ao nosso bate-papo. Estamos aqui novamente com o Dr. Clécio, que vai nos presentear com um bate-papo muito legal. Lembrando que esse assunto está dentro de um contexto mais amplo sobre relacionamento pessoal. Clécio. Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo sob controle. Bom dia, boa tarde, boa graças noite. A Deus, tudo ótimo. Depende da hora que a pessoa vai assistir. Estamos aqui mais uma vez para contribuir aí com os nossos companheiros aí de audiência, para tirarmos o máximo de dúvidas possíveis para esclarecer dos fatos cotidianos dos relacionamentos. Relacionamento pessoal, do namoro ao divórcio, é a nossa série, né, o nosso seriado, vamos dizer assim. Sim. Já gravamos vários episódios. Se você quiser conhecer os episódios anteriores, basta entrar no nosso site e ver lá a playlist Relacionamento Pessoal. E é claro que o bate-papo aqui, mais especificamente, é sobre relacionamento conjugal. E nós vamos gravar 2 vídeos, 2 podcasts relacionados um com o outro, né? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de relacionamentos, os regimes de bens do casamento e a união estável. Sequência, no outro vídeo, nós vamos falar sobre a união estável. Não, as consequências patrimoniais. Tá? As consequências patrimoniais. Então, você que quer casar ou não, mas quer se unir a uma pessoa, quais são os regimes de união? Esse vídeo agora. E depois, quais as consequências patrimoniais e financeiras, principalmente, né? Nosso bate-papo do namoro ao divórcio. Ninguém se une, ninguém se casa para separar, mas nós não podemos negar que a separação, o término do relacionamento é uma consequência viável, verdadeira e que acontece muito. O ideal, nós já conversamos em outros vídeos, é que se evite esse assunto, pelo menos o divórcio. E eu gostaria que você também assistisse aos outros vídeos, e você visse que lá nós damos algumas orientações como é que pode-se evitar o divórcio, que começa no namoro. O divórcio, né, não começa no divórcio, começa no namoro. Então nós falamos, ele aqui, o Dr. Clécio, que é especialista em direito de família, tem trabalhado muito com esses casos, e lá nós demos no ponto de vista jurídico e até mesmo no ponto de vista da psicanálise e da psicologia. Comportamento. Vamos lá. Quais são, então, o companheiro? Os regimes de casamento para que a pessoa... Normalmente a pessoa casa e nem tem noção do que casa. Não tem nem conhecimento, não tem nem ciência do que está por vir. Nós temos hoje 3 regimes de bens que são usuais no Brasil, né? Nós temos o regime comum, que é o regime do cotidiano, quando você vai no cartório e nada fala, que é o regime da comunhão parcial de bens. Nós temos o regime antigo, anterior à lei de 1977, o regime da comunhão universal de bens, e também temos o regime da separação total de bens. Ou seja, o regime da comunhão de bens... E a união estável depois você vai falar. A união estável depois eu vou falar. Se encaixa, no caso, se nada for dito, no comunhão parcial de bens. Se nada for dito. Se nada for dito, que é aquilo que você adquire junto, faz parte do patrimônio do casal, dos dois. Tá. Depois a gente, no segundo vídeo, a gente vai detalhar isso aí. Então, você quer começar por qual regime? É o regime da comunhão parcial de bens. Como que é isso? Que é o regime que aquilo que você tem anteriormente a se unir à pessoa, anteriormente a casar, ele é só seu. Por exemplo, esse é a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Que se comunica os bens a partir do momento que você casar com aquela pessoa. Entendeu? Então eu vou casar... O que você tem antes é só seu. Tá, eu vou casar e tenho 2 casas. São suas. Essas 2 casas são minhas. São suas. Aí você casa com a pessoa e aí você começa a adquirir um patrimônio, uma vida em comum com ela, e independentemente de ter contribuído financeiramente ou não, o simples fato de ser o regime de bens da comunhão parcial de bens, o regime de casamento da comunhão parcial de bens, você terá direito à metade. Não importa se você comprou um bem de R$1 milhão, o seu companheiro não trabalha, cuida dos filhos, fica em casa, e a esposa trabalha fora, e ela virar e falar, mas quem comprou foi o meu dinheiro, foi o meu salário, você só cuida das crianças.
Não importa. O regime de bens diz que esse bem adquirido na constância do casamento, da comunhão parcial de bens, é de ambos os cônjuges. E essa comunhão parcial de bem, quando eu vou ali casar, o noivo, a noiva, ele não precisa especificar. Ele vai lá, faz o procedimento e o silêncio do regime é imputado, fica já caracterizado que é comunhão parcial de bens. Tá? E nesse regime, tanto o noivo quanto a noiva não precisa declarar os bens ou precisa? Não precisa. Não precisa declarar os bens. Não precisa fazer o pacto antinupcial, que é comum dos outros 2 regimes que eu vou dizer posteriormente. Então, isso é importante. Então, você sabe que a gente trabalha numa frente aí com muitos jovens. Sim. Né? Claro que a nossa ótica não é orientar os jovens no que se refere ao regime jurídico, mas nós aconselhamos. Porque, olha, mesmo porque nós não dominamos esse assunto, mas orientamos a procurar um advogado. Você confirma essa orientação? Confirmo, porque ninguém casa para separar, como o senhor mesmo disse. Mas, por exemplo... Esse senhor sempre por causa do cabelo Perdão, branco. Eu também tenho muitos brancos, também me chamam muito de senhor, né? Mas fica bom. Ainda falta um bocado de tempo ainda para eu passar a não pagar ônibus, né? Só a partir de 60, falta bastante ainda. E eu, a partir desse ano, nós estamos gravando agora em fevereiro, né? Isso. Em março, 60. Eita, nós, já quero pegar um de graça. Quero pegar um de graça. Não vai pagar. E aqui em frente tem uns 60 a mais de estacionamento. Já vejo a hora de aproveitar os 60 o cartão no painel do carro. Falta 15 dias aí. Amém. Glória a Deus por isso, isso é um privilégio, viu? Mas então, voltando, as pessoas não casam para se separar, de forma alguma, querem ser felizes, ter um relacionamento sólido, ter os filhos, a família. Porém, nós vivemos numa sociedade que ela é contínua, ela é constante. E as pessoas têm muitos anseios. E você casa com a pessoa que você ama, a princípio, até casou certo, mas com o tempo você vai descobrindo quem que é a pessoa. Não é nem que a pessoa seja uma pessoa ociosa, ou que ela seja preguiçosa, ou que seja vagabunda, não é isso. Mas, de repente, a outra pessoa, ou a mulher ou o homem, ele anseia muito mais, ele tem uma visão muito ampla e ele quer galgar bens maiores, ele quer subir mais na vida, ele quer crescer mais na vida. E a outra pessoa não tem esse pensamento, não tem essa vontade, e aí começa a haver as rupturas entre eles. Eles começam a discordar. Tem o desgaste natural do tempo, tem os filhos, tem os problemas, tem os afazeres do dia a dia, e eles começam a não se entender mais. E o outro acha que ele poderia crescer muito mais, abrir uma empresa, ir embora para o exterior, fazer isso, fazer aquilo, e o outro não quer. E começam a ter conflitos interiores, conflitos internos dentro da família, e que muitas vezes, inevitavelmente, quando não se há um acordo entre ambos, por isso que nós falamos que casamento é concessão contínua, é negar a própria vontade muitas vezes para fazer a alegria do companheiro ou da companheira, e muitas vezes isso daí não resulta num bem comum e gera um conflito que resulta num casamento. Então, por isso que muitas pessoas elas não têm visão, não, mas eu casei, eu amo, vai dar certo, vai, isso tá tudo... amo ela. Tá tudo certinho. Ela. Só que as pessoas não anteveem que daqui 20, 30 anos, os pensamentos podem ser diferentes. A pessoa pode ter mudado um certo aspecto dela, ou ela nunca revelou a você, que também nunca percebeu na fase de namoro, que ela era totalmente diferente de você, os pensamentos, esse negócio que os opostos se atraem, para mim ele não funciona. Os opostos não se atraem, os opostos eles se repelem. Eu creio assim que não tem uma porcentagem matemática, que eu não sou matemático, não sou cientista. Mas, por exemplo, você tem uma diferença de 30%, 40% de diferença de pensamento, eu acho que é uma coalização boa que você consegue contornar. Mas se você casa com uma pessoa que pensa 80% diferentemente de você, eu não acho que esse casamento vai para frente. Inclusive, não vejo que ele tenha futuro, tenha sucesso. E por isso é imprescindível que você faça um planejamento. Que aí fala assim, não, mas o advogado já está querendo me vender. Não, o advogado não quer vender nada. O advogado ele quer preservar o seu patrimônio. Ele quer preservar os seus bens. Porque o advogado na faculdade nós aprendemos que nós defendemos 3 direitos humanos que são fundamentais: a liberdade, a honra e o patrimônio. E nós, da vara de família, nós defendemos a honra e também o patrimônio da pessoa. Que muitas vezes ele é relegado ao caso e eles falam, não vai dar nada, eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa é autossuficiente, mas ela não conhece. Eu não sou mecânico. Se o meu carro estourar uma correia dentada ou um motor, alguma coisa, eu não vou me meter, porque eu vi no YouTube, eu vou lá e vou fazer. Eu não vou fazer, porque eu não sei. Eu vou acabar de estragar o meu carro. É a mesma coisa a advocacia e todas as outras profissões. Só lembrar que existe um lado romântico da união entre pessoas, que não deve ser desprezado, até mesmo uma concepção religiosa, que também não desprezamos, mas nós precisamos entender que casamento é previsto no Código Civil. Sim. E é um contrato. Sim. O mais difícil que as pessoas queiram
as pessoas às vezes não entendem que casamento é um contrato previsto patrimonial no Código Civil. Exatamente, okay? exatamente. Então, há necessidade de racionalizar essa união. Ninguém vive só de amor e de paixão. O lado romântico, ou às vezes também o lado religioso, eu acho que... não tenho certeza que não completa... Não completa o elo. O tripé, né? O Exato. tripé, o lado romântico, amoroso, tudo bem. O lado religioso, para quem leva sentido. E também o contrário. E o religioso amoroso, eu não sei como vai ficar, se a pessoa crê em Deus, não crê em Deus. Mas ela pode até dispensar. Casa na igreja, não casa na igreja, é dispensável. Mas o lado jurídico não dá para dispensar. Sim, não tem como escapar. Vai ter uma consequência. E conhecer são 3 regimes principais, né? E a união estável se encaixa um deles. Sim. Então você falou da comunhão parcial. Mas eu ainda não entrei nos detalhes, né? Porque eu só falei que comunica daqui para frente. Só que para trás, por exemplo, você iniciou a conversa, você tem 2 imóveis. Você casou, o Daniel casou com a Valéria. E ele... Valéria, não, pelo amor de Deus. Não, o Daniel casou com a Adriana, sei lá, com alguém. Casou com uma determinada mulher. O Daniel casou com a Adriana. E aí o Daniel, ele tinha 2 imóveis, a Adriana não tinha nada. Casaram, aquilo que eles adquiriram juntos, passa a ser dos 2. A gente vai fazer os 2 em um só, isso, mas já vai entrar no patrimonial agora? Não, eu só vou dar um exemplo do que comunica e do que não comunica. Okay. Entendeu? Que subsume-se também dentro desse assunto. Então o que acontece? Aqueles seus 2 imóveis, eles são seus. Mas vamos supor que você tenha aqueles 2 imóveis sido alugados. Você tem um rendimento. 10 mil reais, 5 mil reais cada casa. Você recebe 10 mil reais. Esse dinheiro, ele pertence metade à sua esposa. Mas como assim? O imóvel é só meu? Porque os frutos dos bens particulares, os frutos, que é o quê? São os aluguéis. Ele pertence... Se você pega esse dinheiro e você usa ele ali no dia a dia do casamento, você tem sua renda, vamos supor que você ganha 5 mil, mais 10 mil de aluguel, 15 mil reais. Ali você se sustenta com 5 mil do seu ordenado, do seu salário, e mais 10 mil. Você está usando aqueles seus 10 mil para o fim do casamento. Mas vamos supor, você usou, amanhã depois você vem e se divorcia, ela não vai poder reclamar dos frutos dos seus aluguéis, porque você usou no casamento. Tá bom. No entanto, se você, em vez de gastar os 10 mil no casamento, lá do seu aluguel, você gastou 5 e guardou os 5, lá na frente, quando o senhor se divorciar, ela tem direito àqueles 5 mil que foram poupados. O senhor sabia disso? Por mês. Outra coisa que os tribunais, embora a lei fala que os proventos do trabalho são incomunicáveis, como por exemplo o FGTS. Já o projeto de lei do novo Código Civil, o FGTS, ele é só do trabalhador. Você trabalhou 30 anos na GM, esse FGTS é seu. No entanto, se você vier a se divorciar e você tiver em vias de demissão ou de aposentadoria, a jurisprudência entende que os frutos do seu trabalho, que esse fundo de garantia vai ser partilhado em 2. Embora a lei fale que é particular, exclusivo do trabalhador, o fundo de garantia, os tribunais têm aplicado que é a ameação no fundo de garantia. E já há um projeto de lei, por essa jurisprudência já ter pacificado esse assunto, essa tese nesse sentido, já há o projeto de lei no Código Civil que o fundo de garantia não é mais só do trabalhador, é dele e da esposa dele. A não ser que ele seja casado no regime de separação absoluta de bens, que é aquela que é feita por pacto antinupcial. É separação total? Porque nós temos 2 tipos de separação também. Tá bom. Então vamos lá. Daí, né, e eu queria falar, né, inclusive que tem alguns bens também, eu acho que eu vou falar na segunda aula, né? Alguns bens que não se comunicam, ainda que seja comunhão parcial. Tem alguns bens particulares seus que não se comunicam. Tá. Mas daí eu acho que é melhor deixar para a segunda aula. Tá bom. Então vamos lá. São 3 regimes. Esse é a comunhão parcial de bens. Nós estamos falando do regime. No outro vídeo vamos falar das consequências patrimoniais. Mas aqui é bom chamar a atenção que o nubente, né? Os noivos precisam saber do regime. Então, ele falou sobre a comunhão parcial de bens. Que você chega ali no cartório, se você se silenciar quanto ao regime, automaticamente a comunhão parcial de bens, que é que vige no país. Em tese, de uma forma bem simples, os bens anteriores ao casamento não se comunicam. Em tese, de uma forma bem simplificada. Não se comunicam mesmo. Ok? Vamos agora para o... regime da comunhão universal de bens. Regime da comunhão universal de bens. Que é aquele que vigeu até 1977. Que é o regime que tudo que você tem
antes ao casamento e posterior ao casamento, quem casou até 77 não precisava lançar mão de um pacto pré-nupcial, de um pacto antinupcial. E hoje ela precisa. E por incrível que pareça, meio que está em extinção, mas tem pessoas ainda que nos procuram para fazer o seu casamento no regime de comunhão universal de bens. Que é tudo aquilo que você tem anteriormente, se comunica também com aquilo que você adquire posteriormente. Nesse caso, os nubentes aí... Inclusive os bens de herança. Herança. Inclusive os bens de herança. Tá. E nesse caso, no cartório, antes do casamento, o pacto tem hoje você tem que fazer. Mas você tem que fazer o quê? Uma declaração dos bens? Na realidade, você vai até o cartório e você faz um pacto pré-nupcial. Você faz um tabelionato de notas e leva esse pacto pré-nupcial no cartório de registro de imóveis do principal domicílio do casal. Você vai averbar aquilo lá para que na matrícula dos bens dos seus imóveis fique constando que vocês são casados no regime da comunhão universal de bens. Tá, só uma dúvida. Eu tenho 5 imóveis. Sim. Um exemplo, eu vou casar e aí eu chego lá no cartório e falo, eu quero casar em comunhão total de bens. E aqui e faço a declaração dos bens? Não, você não precisa necessariamente fazer. O próprio regime, quando você vai arquivar o seu pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis, todas as matrículas que tiverem no seu nome e da sua esposa vão ser comunicados que vocês casaram no regime de comunhão parcial. Aí todos os bens vão ser comunicáveis uns aos outros. Tá. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se o caso de São Paulo tem bens lá no Pará. Não importa. Não importa. Mas essa declaração... Tem como... Sim, o pacto ele vai englobar todos os seus imóveis. Porque quando você registra... Mas a pergunta eu entendi, eu não preciso fazer a declaração de imóvel. Eu tenho 5 imóveis em São Paulo, 10 imóveis no Pará, 2 em Belém, Curitiba. Eu não preciso fazer. Existe um sistema que... Sim, desde que você... Porque o pacto pré-nupcial ele tem validade para os dois. Sim. Se você fizer o pacto no tabelionato e não registrar no CRI, só está valendo para vocês dois. E aí os bens eles não vão se comunicar. Aí você tem que levar a registro o pacto pré-nupcial no cartório de domicílio do seu principal residência, do seu domicílio. Se eu quiser ocultar isso, se eu quiser ocultar que eu tenho 5 casas lá em Curitiba, tem como fazer isso? Não, você oculta. Porém, se houver algum credor, ele vai executar o seu bem. Vamos supor, se você arquivou... Eu estou falando não credor, em relação à minha esposa. Eu caso comunhão e eu oculto que eu tenho 5 imóveis lá em Curitiba. Ela ignora. Entendeu? Então, como que fica isso? Existe essa possibilidade? Eu não teria que declarar o bens de Curitiba? Você não tem que declarar, mas só que se ela descobrir isso... Não, mas não estou fazendo ela descobrir. Eu ocultei de propósito. Ela não sabe. Eu não falei para ela e ela não sabe. Aí... ela não sabe, mas como você casou no comunhão universal de bens, você vai ter que arquivar o pacto antinupcial. Onde? No cartório do domicílio, você vai arquivar aqui em São Paulo. Tá, mas... Ela não sabe que existe imóvel de Curitiba. Isso. Só que quando você for divorciar, o advogado dela vai fazer as buscas e vai descobrir que você tem aquele imóvel lá. Então, tudo mesmo bem. Que você não arquivou lá em Curitiba. Tá, então é essa mesmo. Vai se descobrir através do seu CPF. O imóvel vai estar no seu nome. Entendi. Então, mas é possível, porque eu já vi isso acontecer, tá? Sim, eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer. Você descobre no divórcio. A pessoa oculta... Ou na morte. Aí o inventário, né? Sim. Na morte, o inventário. Então, eu entendi. Mas eu já vi a pessoa ocultar, tá Sim. Bom? E aí, o ex-cônjuge nem sabe. Né? Mas por intermédio de um procedimento, um processo de separação, é possível que se busque. Sim, tá. Normal, perfeitamente, você descobre. Mas aí precisa querer descobrir, né? Aí você tem que colocar um advogado diligente para trabalhar para você, né? Tá, aí isso é interessante. Se você confiar piamente na pessoa e não fizer uma busca, você pode eventualmente ser prejudicado. Isso é importante. Então vamos lá. Essa na comunhão total. Comunhão universal de bens, mas tem mais coisas ainda, né? Mas Adolfo, então a pessoa normalmente tem todos os bens anteriores ao casamento, eles se comunicam, tanto do cônjuge masculino ou outro cônjuge. Há também algumas cláusulas quando você vai fazer o pacto pré-nupcial para casar. Por exemplo, na comunhão universal, você pode colocar algumas cláusulas. Cláusulas de inalienabilidade, cláusula de incomunicabilidade, que são cláusulas que impedem, por exemplo, que algum daqueles bens que você vier a herdar se comunique ao seu cônjuge. Tá. Entendeu? Você pode ter uma fazenda em Mato Grosso e você grava ela com cláusula de
incomunicabilidade. Você está casando no comunhão Mas universal. Fazenda não passa. O seu pai ou mãe falece, aquela fazenda não vai para o regime da comunhão universal, porque ela está gravada com uma cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade. Você não pode dar aquele bem em garantia, ou eventualmente, de uma dívida do casal, para cobrir alguma dívida que você venha a sofrer uma execução futura. Seria impenhorabilidade. Inalienabilidade também, que você não pode vender. Tem uma fazenda da família, grava-se com cláusula de falhou. Inalienabilidade. Então você não pode alienar aquele bem. Você não pode vender aquele bem, você vai ficar na família. E tem também tem um negócio aí de idade? A partir de tem, aí já é o regime de separação de bens. Não entra no comunhão universal, não. Então, no comunhão universal não tem idade. Não, pode. Vamos lá, um senhor com 90 anos... Tranquilo, se ele tiver senil... Um senhor com 90 anos pode casar com uma garota de 20 anos? Absolutamente sim. Se ele quiser casar no comunhão universal, pode. Pode, absolutamente sim. Desde que amor, né, a família, por exemplo, alguém possa vir impugnar algum dos filhos. Interditar. Ele casa, ele faz um laudo médico, o doutor vai atestar que ele está senil, que ele está em plenas capacidade civil, plena capacidade mental, e ele vai casar sem nenhum problema, mesmo com a oposição de todos os familiares que venham querer interditá-lo. Se o resultado do laudo médico dizer... como fala? Esse impedimento, não tem. Nesse impedimento que o pessoal fala, não tem. Não tem. Anos, não, tem no outro regime que é da separação total. Comunhão universal, não, você pode casar. Você tem 95 anos, casar com a garota de 25, no comunhão universal, você vai casar. No comunhão universal, vai comunicar todos os bens. Aí seria para fraudar os filhos, a ex-mulher, alguma coisa. Pode, não tem nenhum problema. Não é nem fraudar, né? É você realmente dispor para quem você quer do seu bem. Ok. Mas você só pode casar no comunhão universal se você foi casado antes. Você só pode casar nele se você já tiver feito a partilha dos bens anteriores. Senão você é proibido de casar nesse regime. Por exemplo, se você estava com a Adriana, você é casado no comunhão universal, a Adriana falece. E você quer casar novamente, você tem que ter feito a partilha, você tem que ter feito o inventário com os filhos e com os herdeiros dos bens anteriores ao casamento. Senão você fica impedido de casar no regime de comunhão universal ou mesmo separação total. Ok. Separação total absoluta. Vamos lá, então agora vamos passar para o... Separação total. Temos 2 regimes de bens de separação total. Separação total, qual que é? Nós temos o legal, que é aquele que é imposto por lei, que inclusive agora caiu, agora em... janeiro de 24, né? Ou separação total legal, que é o da lei. Antes era maior de 70 e maior de 70. A maior de 70 ou o maior de 70 não poderia casar sem fazer o pacto. E aí caiu para 60 anos. Agora não é mais 70, agora é 60. Você só poderia casar no separação total. Ou seja, para trás tudo que você tem é seu e daqui para frente divide. Só que agora caiu. Se você for ao cartório, se tiver mais de 60 anos e nada a falar, você vai casar no comunhão parcial de bens. Volta a situação comum. Volta. E tem o separação absoluta, que é a separação convencional, que é o pacto pré-nupcial. Nem antes nem depois. Nem antes nem depois. Mesmo assim, corre-se um risco de alguma coisa se comunicar se você não souber fazer esse pacto. Porque, por exemplo, a súmula 377 do STF fala que, mesmo em separação total, aquilo que você adquirir juntos, se a cônjuge ou cônjuge provar que houve esforço comum, que ela contribuiu financeiramente com a compra daquele bem, ela vai ter direito naquele bem, que é a súmula 377. Então você tem que fazer um pacto pré-nupcial que exclua também a súmula 377, que aí não vai comunicar nada. É possível. É possível. E você pode também, dentro de um casamento, de uma separação absoluta convencional, você pode também colocar uma indenização. Como que funciona assim? Eu estou casando e não estou levando nada. Então quer dizer que daqui 5 anos, 10 anos a gente divorciar, eu casei e não tenho nada. Você pode colocar uma indenização. Por exemplo, o fazendeiro multimilionário ou a banqueira multimilionária, não importa o sexo, casou com uma pessoa que não tem posses. Casou no separação absoluta convencional. Vamos fazer dentro desse pacto, nós vamos fazer a indenização. Se a gente ficar casado por 2 anos, eu te dou 1 milhão por ano.
de indenização, porque o outro é muito milionário, é muito rico. E ela não é. Se você ficar casado, se a gente ficar casado 5 anos, a gente dá uma indenização de 3 milhões. Independente de quem for a iniciativa do divórcio. Independente. Mas aí o divórcio, você coloca também uma cláusula. Que cláusula que você coloca? Desde que você não entre em litígio, desde que não seja um divórcio litigioso, eu te pago uma indenização se nós formos divorciarmos da forma amigável, da forma amistosa, entendeu? Isso daí tudo é possível, tudo é possível. É muito detalhe. Porque é direito patrimonial. A lei fala que o direito patrimonial, ele é transigível. Você pode transigir, você pode fazer um acordo, entendeu? Você não pode fazer acordo contra direitos potestativos, que são os direitos de Estado, questão de criança, questão de guarda. Isso você não pode fazer acordo financeiro. Onde não tem finança, você não pode fazer o acordo. Onde tem finanças, você pode fazer o acordo que você quiser no casamento. Que a gente fala que é indisponível, né? Direito indisponível, exatamente. Direito indisponível. Que aí tem o promotor que está ali para atuar como custos legis e regular aquela situação. O casamento ele é muito interessante, ele tem vários fins. Depende, eu costumo dizer que o casamento é um planejamento que você faz, ele é de forma artesanal. Você tem que atender o que o cliente deseja, o que ele quer, o que ele pensa, qual é a intimidade dele. Se o cliente não sentar ali com o advogado 3, 4 horas e não falar tudo o que ele pensa, você pode fazer um planejamento frustrado. Então, para você fazer alguma coisa concreta que te atenda, você tem que pensar em todas as possibilidades. Você pode fazer um casamento numa comunhão universal, você pode fazer uma doação, você pode fazer uma doação com cláusula de reversão. Por exemplo, você doa algum bem para o teu filho. Mas se teu filho morrer antes, ele reverte e volta para você, para que o seu genro ou sua nora não fique com aquele bem. Tudo isso daí é possível, depende daquilo que você quer. Pode fazer uma pergunta, eu acho bem complicado isso aí, complexo. Não é não. Não, pouco estudado, pouco explorado, né? Não é para você que é advogado, eu estou falando para os noivos. E, normalmente, os noivos procuram um advogado para isso? Não procuram. E depois sofre você como advogado? Pois a consequência, muitas vezes ele não quer pagar uma consulta para um advogado, e aí quando ele estiver perdendo 350, 500, 800 mil, 5 milhões, aí ele vai lembrar que existe um advogado. Então, Infelizmente, as pessoas, elas não agem com prevenção, e sim só na dor, né? Só agem depois que já estourou a boca do balão, digamos assim. O podcast, esse e os outros, né? Lembrando que os outros falam mais do relacionamento pessoal. A intenção é essa. A gente não vai aqui no podcast tecer detalhes sobre esse assunto, que eu acho que requer um maior tempo para melhor entendimento. Sim. Mas é mais para conscientizar das consequências. Exatamente. E união estável é a última agora que a gente vai falar? Antes de... união estável, a lei fala, né? Um homem... tanto a união estável quanto a união homoafetiva, né? As duas uniões são equiparadas, né? Porque o STF em 2011 julgou, né, que a união homoafetiva é equiparada à união estável e tem inclusive uma certidão no papel moeda igualzinha à certidão de casamento. E união estável tem muita dúvida, né? A união estável, o que acontece? Vamos supor, eu tô aqui, eu sou o Antônio, conheci a Márcia e comecei a me relacionar com ela agora, carnaval, conheci na praia, voltamos, aí ficamos juntos 2, 3 meses, juntamos os panos, juntamos as escovas de dentes, passamos a morar juntos. E estamos ali vivendo juntos, compramos um carro, alugamos uma casa, depois compramos um apartamento e não formalizamos a nossa união estável. Não formalizamos. E o que ocorre? Esse é o grande problema, a não formalização, porque... Você recomenda formalizar? Sempre, mesmo que você não vá a um cartório. Se você fizer uma união estável com testemunhas no escritório do seu advogado, um papel, vocês assinarem, ao menos reconhecerem firma para que não venha alegar que aquela assinatura de um ou de outro é falsa ou que estava bêbado, etc e tal. O ideal é fazer no cartório, mas se não puder ter um cartório, você faz também no particular. Desculpa a expressão, contrato de gaveta? Não, mas não é contrato de gaveta porque... É uma expressão similar. Eu sei que não é contrato de gaveta. A lei fala que é um contrato escrito, então ele vale, né? Desde que tenha testemunho. Ele tem validade, sim, tem validade, normal. E agora... E o que acontece? As consequências da união estável não registrada, elas são muitas, né? Elas são péssimas. Não registrado. Não registrado. Você tem que provar, né? A Márcia tem 2 filhos. Eu não tenho nenhum filho. Eu me uni com ela, a gente veio da praia, ficou 2 meses namorando. Pacto? Não fizemos nada, não escrevemos nada, estamos morando junto. Aí ela começa a requerer algumas coisas? Sim, aí, por exemplo, a Márcia falece. Eu não tenho uma união estável com ela formal. Ela falece. Só que eu estou morando com ela, a gente adquiriu alguns bens juntos. E ela tinha bens anteriores dela. Eu tenho direito aos frutos desses bens, junto com os filhos, eu concorro com os filhos. Só que os filhos não me reconhecem como padrasto ou como união estável dela. Eles abrem o inventário e eu fico de fora.
Por quê? Porque eu não tenho nada escrito. Se eu tenho 70 anos, 80 anos, eu não consigo pedir uma pensão por morte. Por quê? Porque ela não era minha companheira. Eu vou ter que entrar com um processo de reconhecimento e dissolução de união estável, juntando provas, fotos, endereços, e-mails. E depender de um juiz dar uma sentença que demora aí 3, 5 anos, enquanto os herdeiros já pegaram os bens, já venderam, e quando eu for atrás, eles já podem ter vendido todos esses bens e eu ganhar a ação e não conseguir executá-los porque eles venderam todos os bens e na ocasião eu ainda não era reconhecido como marido ou como companheiro da Márcia. Ou seja... Isso por eu não ter escrito no papel uma união estável, ainda que fosse um contrato particular. Eu acompanhei um caso de separação em que um dos cônjuges estavam pegando testemunhas familiares, coletando fotos. Sim. A união estável estava caracterizada, tá? Sim. Estava caracterizada a união estável ali, isso não tem a menor dúvida. Contudo, como você falou, não foi registrado. E um dos cônjuges estava requerendo seus direitos. Sim. E até fui chamado para ser testemunha. Eu falei, não precisa, é tão... Óbvio. E é uma coisa interessante, eles não moravam juntos. Sim. Então, união estável... Mas não precisa mais morar juntos. Então, já tem esse entendimento. Aí uma coisa interessante. A união estável... São duas coisas que eu quero perguntar para você. Uma delas, que eu acabei afirmando aqui... Sim. Não existe a necessidade de morar juntos, mesmo sobre o mesmo teto. E outra, existe um tempo mínimo? Não. Tá? Não. Então... Existiu. 5 anos, 2 anos, não existe mais. Então, essas são as dúvidas que as pessoas ainda têm, coisas do passado que permanecem na cabeça das pessoas. Então, eu não preciso, a união estável, os cônjuges não precisam morar junto e não tem um tempo mínimo para caracterizar. O que é uma união estável? É a união de duas pessoas, é o famitrato, a fama e o trato. Como vocês se tratam na sociedade. Apresento ele como meu namorado, não, ele é meu marido, ele é meu companheiro. É a fama e o trato. Como vocês se tratam perante a sociedade. É um relacionamento duradouro, público e notório. Todos sabem, não, ela não é namorada dele, ela é a esposa dele. Mas eles são marido e mulher, embora ele é médico, trabalha num local tal longe, mas quando eles podem, eles estão sempre juntos, mas eles são marido e mulher. É como vocês se apresentam à sociedade que vai falar se você é marido ou mulher. E se não for registrado, vai ter que provar. Vai ter que provar através de testemunhas de todos os meios de provas permitidos em direitos. E por que as pessoas não querem registrar? Você tem ideia? Porque as pessoas elas não têm conscientização do risco que aquilo pode trazer. Ou que elas... é trabalho. Não é nem trabalho, não é trabalho. Não é fácil fazer isso. Mas... às vezes as pessoas não querem gastar, né? Não querem ou um dinheiro bem pouco perto do prejuízo que elas possam vir a ter. Tá, a pessoa não quer gastar. E elas não têm consciência que nós somos seres com prazo de validade de vencimento e que de repente nós estamos aqui e amanhã não estamos mais. Semana passada, dia 10, eu falei com um cliente meu no dia 8, acho que foi sexta-feira. No domingo, eu recebi um WhatsApp do filho. Falecimento, enterro amanhã, cremação, Vila Alpina. Eu falei, como assim? Eu falei com ele sexta-feira, hoje é domingo. Então é aquele negócio, as pessoas elas deixam para lá. Então, elas deixam para lá, elas não acreditam que elas podem partir. Interessante que aí é uma consequência, não tem nem litígio, não tem separação. Não tem nada. Não tem briga. O problema é justamente esse, você tem um filho do relacionamento anterior que não aceita aquele relacionamento e vai dificultar a sua vida ao máximo para você não ter direito a nada. Esse é o maior problema. Eu acompanhei um caso aí muito interessante, mas foi uma confusão em Sim, que desnecessária. A mulher desnecessária. A mulher estava em união estável. Sim. Com um grande empresário aí, hein? E ele veio morrer subitamente. E ele estava separado com... De fato. Separado de fato. Sim. Rapaz, que confusão que deu. Porque quem tem direito aos bens, a pensão... Ele tinha uma pensão bem elevada. Sim. Acabou, não sei detalhes, mas a conclusão foi que a atual mulher ficou com 50% da pensão. Divide. Mas, na realidade, tá... eu não acompanhei nos detalhes, claro, no processo, mas ela estava bem... demorou na separação, no divórcio anterior. E outra coisa que as pessoas não têm ciência, o separado de fato é um período complicado, que é aqueles 2 anos. Se você ganhar na loteria nesse período de 2 anos, você é separado de fato. A sua ex-mulher que já está morando com outro cara e você não regularizou, ela pode ter direito à metade da sua loteria que você ganhou, do seu prêmio. Porque você não regularizou. As pessoas deixam, elas não acreditam que pode acontecer algo. E acontece. Tá bom. Você entendeu? Então, outra coisa. Qual é o conselho? Hoje, existe o namoro qualificado e existe a união estável de fato. A união estável e irregular. Essa eu não sabia. É o namoro qualificado. É o namoro qualificado, o que é? Eu fui pra praia, eu sou o Antônio, conheci a Márcia lá.
Eu passo o final de semana na casa da Márcia, ela passa o final de semana na minha, a gente fica 3, 4 dias juntos, só que a gente só namora. A gente não tem interesse em constituir família. E nós nos apresentamos para todos. Isso não é união estável? Não é união estável. Nós somos namorados. Nós não temos interesse de formar uma família. Rapaz. É o detalhe. É muita coisa. E aí, para você não correr o risco de amanhã ou depois, você tinha um carro de 50 mil, você comprou um carro de 200 mil, e aí de repente vocês rompem, e aí o Antônio vai para cima da Márcia e fala, não, esse carro de 200 mil eu tenho direito da metade dos 150 mil. E você tem como registrar esse tal de namoro? Eu tenho como registrar, fazer o contrato de namoro, que aí eu vou colocar uma cláusula dentro desse contrato de namoro, que se porventura, porque no contrato de namoro eu vou falar que não tem efeito patrimonial algum, é apenas namoro. Namoro qualificado? Sim, não tem repercussão patrimonial. Não tem nenhuma, não tem comunicação de bens algum. E se eventualmente houver uma gravidez, também não haverá comunicação de regime de bens. E se eventualmente nós virmos a residir e queremos transformar esse namoro qualificado numa união estável, será o regime de separação total de bens. Desde que se faça o registro. Contrato prévio. Puxa, se você não fez, aí você vai estar no risco do Antônio tentar pegar a metade do carro de 150 mil que a Márcia comprou com o dinheiro dela sozinha, que ela já tinha as economias delas antes. Deixa eu fazer uma pergunta. Dela antes. Na justiça aí, existe a briga em reconhecer e diferenciar união estável e namoro qualificado? Existe. Deve ser uma briga boa, hein? Sim, por isso que é bom ter o contrato, né? Se precaver. Rapaz, então, em 2012, quando nós fazemos contrato de namoro, você é maluco, isso não existe, isso é ilegal, isso não está na lei. Hoje usam e já está pacificado. Namoro qualificado. Esse dia atrás eu estava em família conversando. Porque a dificuldade é justamente essa, Daniel. Mora junto, não mora junto. Mora junto, não mora junto. É como vocês se apresentam na sociedade. Não, ela é minha namorada. E não adianta você viver em união estável e depois vir falar que é namoro. Que aí você dança. Porque todo mundo vai saber que você vive em união estável. E o contrário também se aplica. Não adianta você namorar e falar que vive em união estável. Eu tive tratando... E se você tem um contrato, você não fica na dependência de testemunhas. Você não fica na dependência de testemunhas, não fica na dependência de provas, não fica na dependência de nada. Você tem um contrato escrito. Eu vi um caso aí que nós estávamos tratando em família, um caso conhecido, e eu não conhecia essa qualificação de namoro qualificado. Não sabia. Mas a gente estava em discussão, isso é união estável, não é união estável, e a gente ficou ali em família brigando, o caso não era de família. Aí você vai para a mão do juiz, que a sua vida vai estar na mão de um juiz. E o juiz, como ele não tem um papel escrito na mão, qual a melhor testemunha, quem provou melhor, quem estava mentindo, quem que eu senti, você vai ficar na mão do juiz. E para você não ficar na mão de um terceiro que vai julgar o seu destino, a sua vida, e você pode ficar ali 3, 5 anos discutindo uma tese, um bem, uma economia sua de um projeto que você pode vir a querer fazer, de empreender, o seu patrimônio está todo ali parado porque você não tem um contrato que você achou que não era nada. E aí depois você vai ficar lá no escritório do doutor, e aí doutor, já saiu? Ô doutor, tá demorado. Ô doutor, o juiz... Está na mão do desembargador, você tem que aguardar a fila cronológica de julgamento de 3, 4, 5, 30 mil processos que estão na vez de serem julgados. E se você tem um contrato, você escapa, você tem o seu dinheiro na sua mão, sua economia vai seguir a sua vida. Esse é só o pequeno detalhe de ter e de não ter um contrato de namoro ou um contrato de não estar. É só esse detalhezinho, Daniel. Que as pessoas relegam ao ocaso e dão de ombros. E acham que o advogado está querendo impor, o advogado não quer impor nada, o advogado quer facilitar o acesso dela à saúde, ao patrimônio, à liberdade dela, aos bens dela. A gente eu sempre lia no carro, hoje você vê menos, né? Sempre consulta o advogado. É o adesivo da OAB. O pessoal não consulta o advogado. Consulta o advogado, com o advogado se faz justiça, é isso aí. Então vamos lá, nós estamos terminando esse podcast aqui, lembrando que a finalidade não é detalhar, mas sim chamar a consciência, conscientizar vocês, principalmente os nubentes, noivos e assim por diante, da importância. Talvez você não precise conhecer esse assunto, se não puder conhecer, ou se não quiser conhecer, é interessante sim que busque um advogado para que você tenha uma noção do que vai acontecer. No próximo episódio, nós vamos falar mais detalhadamente sobre as consequências patrimoniais sobre esses regimes. Então, nós falamos aqui sobre comunhão total, parcial, união... E separação total. Separação total, união estável e esse que surgiu aí, que é o namoro qualificado, que a gente realmente vê aí algumas situações que a gente não consegue definir se é união estável ou se é namoro qualificado. Eu não sabia dessa qualificação, mas a gente vê essa situação. No próximo episódio, a gente vai falar sobre isso. Só caminhando para o final mesmo,
eu vi outro dia um casal, não interessa, aqui é só para fechar. Sim, aqui, só um exemplo. A gente não vai... Sim, eles casaram, não lembro o regime, se não me engano, não lembro o regime. Sim. Mas eles combinaram de não morar na mesma casa e ainda assim se separaram. Achei interessante isso. Eles tinham um pouco... Casaram, tá? Não foi união estável, nem namoro. Casaram, eu não lembro o regime. Casaram, combinaram de cada um morar numa casa e mesmo assim levou a separação. Eu já fiz 3 divórcios assim. Achei... Inclusive de pessoas evangélicas. Achei muito interessante. Eu não estou dizendo que está errado, tá, pessoal? Aqui a gente não está lançando julgamento. Para você ver aí... Não é, mas eu estou só querendo mostrar... Que o desgaste não é só o convívio. Eu estou querendo mostrar a consequência jurídica. Então, eles casaram, decidiram morar separadamente e, mesmo assim, se separaram. Então, é só para a gente ver que ele, como advogado, já pegou 3 situações dessas. Sim. Tá? Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Não vamos emitir nenhum julgamento aqui. Não é valor de mérito, não é nada disso. Mas eu achei interessante porque uma coisa que a gente não espera. Incrível, né? E aconteceu. Inacreditável. Tá bom, pessoal? Ô, Clécio, então a gente vê daqui a pouco. Tá joia. Até o próximo. A gente convido você para ver no outro episódio aí as consequências financeiras, patrimoniais de qualquer tipo de relacionamento, regime, na realidade, que não deu certo. Clécio, foi um prazer ter o abordo. A satisfação é sempre nossa. Estamos aqui. Estamos aí.